E aí, John, sabe o que a gente vai fazer hoje? Bom, John, é o seguinte, ó. Temos uma missão muito importante. Vamos ensinar a galera a saber realizar o diagnóstico de grau de empeno do disco de freio e do cubo de rolamento, porque é uma coisa que tem muita dúvida no dia a dia. E geralmente, quando essas peças apresentam defeitos, apresenta como vibração e o mecânico tem dificuldade em distinguir se é um ou se é outro com problema. Mas, para você saber detalhe por detalhe, tem que assistir esse conteúdo até o final. E você, como um bom mecânico, reparador, entusiasta da nossa equipe RB Automotive, não vai perder essa oportunidade de estar à frente do mercado. Show? E para verificarmos o empeno do disco de freio inicialmente, será necessário utilizar uma base magnética juntamente com um relógio comparador. No caso aqui estou utilizando um relógio comparador centesimal. Então agora nós iremos distinguir se o problema se encontra no disco de freio ou até mesmo no cubo de rolamento. Para isso será necessário colocarmos a ferramenta desta forma aqui, aproximarmos ela do disco de freio. Nunca se esqueça de realizar a pré-carga do instrumento. No caso, iremos realizar uma pré-carga de 3 milímetros. Após realizar a pré-carga, nós iremos agora zerar o instrumento. Não tinha ficado muito bem posicionado, vou reposicionar novamente. Pré-carga de 3 milímetros. Tudo bem. Zerar o instrumento. Ok. E agora, você tem que se certificar que o disco de freio está bem fixado. No caso aqui, ó, tem uma boa fixação já pelo parafuso do próprio disco de freio. Então, se houver ausência dessa fixação do disco de freio, você tem que providenciá-la para aí sim, após isso, começar a testar o grau de empeno do disco de freio. Inicialmente, nós iremos precisar fazer uma marcação de início de medição para poder verificar se está empenado ou não o disco de freio. Então, como o nosso relógio já está nesta posição e já está em zero, vamos marcar aqui em cima do disco de freio, porque iremos precisar dar 360 graus nesse disco de freio para verificarmos ali o grau de empeno. Após 360 graus, será necessário removermos o disco de freio e reinstalarmos ele em outra posição, para assim verificarmos também se o problema permanece no mesmo ponto ou se o problema mudou o seu ponto, ok? Neste momento agora nós iremos começar a aplicar 360 graus de giro ao disco de freio. E antes de começarmos aqui a realizar o procedimento, vamos iniciar a marcação em nosso disco de freio. No caso aqui estou utilizando uma caneta aqui, para identificarmos aonde iniciamos a nossa leitura. Após isso, será necessário colocarmos uma porca para servir de apoio à porca original do carro aqui no prisioneiro.
porque é por aqui que nós iremos movimentar todo o sistema do veículo, de freios e cubo. A partir daí, podemos já realizar o giro de 360 graus e parar no mesmo ponto onde começamos. Que aí vamos verificar o quanto esse disco de freio está empenado. Giros lentos. Paramos no mesmo ponto onde iniciamos o teste. E deu para verificar que o disco não apresentou deformidade, certo? Mas se apresentasse deformidade, como é que deveríamos prosseguir? Vamos ter que fazer da seguinte forma. O local que apresentou deformidade, será necessário você realizar uma marcação, tá? Então suponhamos que tenha apresentado uma deformidade nesta região aqui, nesta região. Como vou ter certeza se o problema é disco de freio ou cubo de rolamento? Essa é uma grande dúvida que vem no dia a dia, até mesmo dos mecânicos mais experientes. Como saber se realmente o disco de freio está danificado ou se o problema é cubo? Vou te mostrar essa dica. Faça uma segunda marcação. A segunda marcação é a marcação aonde apresentou um possível problema que chamou sua atenção. Então vemos aqui. Fiz uma marcação diferente da primeira. A primeira marcação foi quando iniciamos o teste, tá? A segunda marcação é onde apresentou o problema. Agora será necessário remover a base magnética mais relógio comparador, retirarmos o instrumento, retirarmos o disco de freio do seu local de instalação, reposicionarmos o disco de freio novamente ao cubo em outra posição e realizarmos o mesmo teste novamente. Se a deformidade que você identificou ficar no mesmo local onde você marcou anteriormente, o problema se encontra no disco de freio. Se de repente você repetiu o teste e ele apresentou um outro ponto de deformidade fora da marcação anterior que você fez, então o problema se encontra no cubo de rolamento, certo? Então nós iremos fazer a simulação aqui de como é que seria este procedimento. Me acompanhem. Vamos remover agora o disco de freio, novamente. Novamente não, né? A primeira vez, né? Removendo o parafuso de fixação, Torx 30. Só tem um detalhe muito interessante que, se eu vou precisar mudar o disco de freio de posição, eu vou ter que fixar o disco de freio de uma outra forma, pois esse disco de freio só tem um furo de fixação. Então teremos que fazer de uma outra forma a fixação dele novamente, ó. Tirando o disco de freio e vamos agora alterar a posição dele. E como vocês podem observar, o parafuso original do carro não vou conseguir reutilizar nesse caso. Para isso, eu vou ter que fazer aqui uma fixação pelo próprio prisioneiro do veículo. Então aguarde um minutinho só que agora nós iremos ter que fazer outro meio de fixação. E agora você deve estar se perguntando, né? Como é que o Eric fará para fixar o disco de freio que não vai ser mais possível utilizar o mesmo furo, né? Como é que eu farei? Como é que você faria? Me fala aí nos comentários. Vou fazer da seguinte forma, mas se você tiver outro método, você me ensina também. Utilizar uma porca de fixação para dar um apoio à porca original do veículo. Como a gente pode observar, esse veículo aqui utiliza prisioneiros. Então, ó, mas ainda está solto. Não está bom ainda. Vamos melhorar isso aqui. Para melhorar, vai ser necessário fazer isso aqui. Um apertinho de leve. Confere. Opa, agora sim deu bom, hein? Então, qual a próxima etapa? Como vocês viram anteriormente, eu realizei duas marcações.
A primeira, para iniciar 360 graus, para identificar um defeito. E neste veículo, como falei para vocês anteriormente, é uma simulação de verificação de empenho, de disco e cubo de rolamento. E simulamos aqui que neste mesmo ponto aqui, que eu fiz uma segunda marcação, apresentou um possível problema de empenho. Para eu saber se esse problema continua no mesmo ponto que eu marquei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma nova marcação. Eu tenho que remover o disco e reinstalar novamente o disco de freio em uma outra posição. Se o defeito permanecer no mesmo ponto que eu realizei a segunda marcação, quer dizer que o disco de freio está realmente com defeito. Mas se eu der mais um giro novamente ao disco de freio e ele apresentar um novo problema em um outro ponto, quer dizer o quê? Que o que está dificultando o bom trabalho da frenagem do veículo é o cubo de rolamento. Então, recapitulando, se o defeito permanecer no mesmo ponto, disco de freio. Se o defeito aparecer em um novo ponto, já não é disco de freio, é cubo de rolamento. Então assim você consegue distinguir quem é o causador do problema. Então vamos repetir nossa simulação. Para isso será necessário o que mesmo? Base magnética, relógio comparador. Vamos reinstalar aí. Base magnética e seu relógio novamente aqui. Vamos reinstalá-lo ao carro. Ok. Agora temos que fazer o quê? Aproximar ele do disco de freio. Boa. Agora temos que fazer uma etapa muito importante, que é realizar a pré-carga. E como é que realizamos a pré-carga? Desta forma aqui. Temos que fazer o ajuste fino. Uma pré-carga de 3 milímetros. Olhar sempre de frente para evitar o erro de paralaxe, tá? Então, licencinha, eu preciso verificar. Após a aplicação da pré-carga, zerar o instrumento. Muito bem. Instrumento zerado. Inicialmente precisamos fazer o quê? A nossa terceira marcação para iniciarmos aí o giro de 360 graus do nosso sistema de freio. Nova marcação sendo realizada. Boa. Agora o giro de 360 graus aqui para verificarmos se realmente o defeito apresenta no mesmo ponto ou é um ponto diferente, ok? Vou até facilitar um pouquinho para vocês. Vou dar um giro leve na direção, para facilitar um pouquinho, tá? Relógio permaneceu em 0. Vamos aqui novamente, ó, ajustando de novo, porque eu sem querer balancei. Iremos iniciar o teste agora, ó. Lentamente, sem pressa, não precisa correr. Vamos verificar a superfície. Tudo dentro dos conformes. Passando pelo ponto defeituoso. E realmente ele apresentou uma oscilação nessa nossa simulação, tá? Então o que acontece? Vou parar novamente na posição 0 dele, onde iniciamos o teste. Zerou o instrumento. O que acontece? Como ele apresentou a deformidade no mesmo ponto que tínhamos marcado anteriormente, tá? Essa deformidade, será necessário consultar o manual do fabricante para saber se está dentro ou não do recomendado, mas apresentou deformidade no ponto anterior de marcação, ou seja, o componente que está apresentando deformidade é o disco de freio e não o cubo de rolamento. Como é que sabemos disso? Quando eu troquei o disco de freio de posição, se ele apresentasse um novo ponto de deformidade no disco de freio, o problema é o cubo de rolamento. Mas a única deformidade que apresentou, uma deformidade pequena, mas apresentou,
foi no ponto anterior da nossa medição. Então o que acontece? Neste ponto, a peça a ser verificada agora em um torno, verificar o manual do fabricante, verificar se esse grau de empenho é permitido ou não, tá? É o disco de freio. Caso o valor encontrado de deformação seja acima do que o fabricante recomenda, é recomendada a substituição do disco de freio, ok? Neste ponto, iremos relatar o defeito para o cliente, realizar o orçamento e esperar agora o momento da aprovação para realizar a substituição de outros componentes também, se for necessário. Mas antes disso, sempre tenho em mãos, ou como ferramenta de apoio, o manual do fabricante. Por quê? É difícil você memorizar os valores de todas as peças do carro, de todas as válvulas, de todos os torques. Mas o mais importante que isso é você saber aonde procurar. Então, sempre vá atrás das informações do veículo, porque cada veículo tem seus valores específicos, não é padronizado. Então, além disso, é muito importante você saber o quê? Utilizar a ferramenta corretamente, principalmente metrologia, que sim, será de grande uso do seu cotidiano na oficina mecânica para distinguir se a peça está com defeito ou não. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para novos conteúdos como esse. Até lá!